Saudações, nobres amigos, meu nome é Capitão Gondim, eu sou professor de matemática e professor de física. Hoje nós temos um tema muito importante da matemática que fala sobre funções trigonométricas. Nós teremos os seguintes objetivos: identificar os elementos da circunferência trigonométrica e reconhecer as relações de tangente, seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Vamos pensar. Você se lembra o que são relações trigonométricas? Você se lembra onde estudamos tais relações? Antes de estudarmos as funções trigonométricas, vamos relembrar alguns tópicos. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Quais são os elementos do triângulo retângulo? Nós temos aqui os lados AC, AB e BC, sendo o lado BC a hipotenusa, o lado AB e o lado AC são os catetos. Vamos agora então estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo. Temos aqui um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Temos os lados desse triângulo, a hipotenusa e os catetos B e C, e este ângulo alfa. Dizemos que o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto, que é o B, pela hipotenusa. Já o cosseno desse ângulo alfa, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente desse ângulo alfa será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Temos aqui uma tabela das relações trigonométricas. As mais comuns. Temos o grau do ângulo, o ângulo em radiano, o seno do ângulo, o cosseno do ângulo, tangente do ângulo, a cotangente do ângulo, secante e cossecante. 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Em radiano, 0 graus em radiano é 0. Em radiano, 30 será π sobre 6, 45, π sobre 4, 60, π sobre 3, 90, π sobre 2, 180 é o próprio π, 270, 3π sobre 2 e 360, 2π. O seno de 0 graus, seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, a tangente de 0 é 1, a cotangente não existe, a secante é 1 e a cossecante também não existe. Já de 30 graus, o seno é 1/2, o cosseno raiz de 3 sobre 2, a tangente raiz de 3 sobre 3, a cotangente raiz de 3, a secante 2 raiz de 3 sobre 3 e o cossecante é igual a 2. Já a 45 graus, o seno raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2, a tangente é igual a 1, a cotangente também é igual a 1, a secante raiz de 2 e a cossecante raiz de 2. Já de 60 graus, o seno raiz de 3 sobre 2, o cosseno meio, a tangente raiz de 3, a cotangente raiz de 3 sobre 3, secante de 60 graus, 2, e a cossecante de 60 graus, 2 raiz de 3. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, a tangente não existe, a cotangente é 0, a secante ela não existe e a cossecante é 1. 180 graus, o seno é 0, o cosseno é menos 1, a tangente é 0, a cotangente não existe, a secante é menos 1 e a cossecante também não existe. 270 graus, o seno é menos 1, o cosseno é 0, a tangente ela não existe,
A cotangente é 0. A secante, ela não existe. E a cossecante é menos 1. E por último, 360 graus. O seno, 0. O cosseno é 1. A tangente é 0. A cotangente, ela não existe. A secante é 1. E a cossecante também não existe. Vamos fazer esse exemplo. Determine o valor de x. Na letra A, temos aqui um triângulo retângulo, porque o ângulo desse retângulo é 90 graus. Temos a hipotenusa 50, temos o ângulo de 30 graus, ele quer saber o valor deste cateto. Sabemos então que o seno desse ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 30 graus equivale a 0,5. Então, 0,5 vezes 50 dará 25. Temos aqui agora esse triângulo retângulo, que tem um ângulo reto e o outro ângulo de 45 graus. Tem o seu cateto, que é igual a 50, ele quer saber o valor de x. Podemos calcular da seguinte forma: a tangente de x é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 45 graus é igual a 1. Assim, multiplicando o cruzado, x será igual a 50. Falaremos agora sobre as relações trigonométricas na circunferência. Temos aqui um ciclo trigonométrico de coordenadas x e y. Na origem dessa circunferência, nós temos aqui o ponto 0. Nesse ponto, nós temos um ângulo de 0 graus. Já nesse ponto, um ângulo de 90 graus. Nesse ponto, um ângulo de 180 graus. Nesse ponto, um ângulo de 270 graus. E fazendo uma volta completa, temos um ângulo de 360 graus. Em radianos, nesse ponto é 0. Nesse ponto, π sobre 2. Nesse ponto é π. Já nesse ponto, 3π sobre 2. E nesse ponto, 2π. Vamos traçar uma reta até ela tocar nesse ponto na circunferência de ponto P, onde temos as coordenadas M e N. Essa reta fará com a abscissa um ângulo de x. Importante salientar que todos esses valores de 0 até N serão o seno de x. Já todos esses pontos de 0 até N serão o cosseno de x. E quando essa reta tangente atingir esse ponto, todos esses valores serão a tangente de x. Vamos fazer agora o estudo dos sinais das relações trigonométricas na circunferência. Temos aqui esse círculo trigonométrico e nesse ponto y, nessa reta y, todos os valores são seno de x. Isso significa o seguinte, que todos os arcos formados acima da origem, ele tem valores positivos. Já todos os arcos formados abaixo da origem, ele tem valores negativos. Nós sabemos que o cosseno de x serão todos os valores que são projetados nessa reta x. Observe então que todos os valores à direita da origem, eles serão positivos. Já todos os valores dos arcos formados na circunferência à esquerda dessa origem têm valores negativos. Agora nós vamos traçar essa tangente de x. Observem que na tangente de x, todos os valores dessa diagonal do primeiro quadrante e do terceiro quadrante terão valores positivos. Já todos os valores formados no segundo e no quarto quadrante terão valores negativos. Faremos então agora um resumo do estudo dos sinais dessas relações trigonométricas na circunferência. Temos aqui a relação quadrante, onde à direita temos o seno, o cosseno e a tangente, e abaixo, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
No primeiro quadrante, o valor do seno ele é positivo. Já do cosseno, também positivo. Dessa maneira, mais vezes mais dará a tangente também positiva. Já no segundo quadrante, o valor do seno no segundo quadrante também é mais. E o cosseno é negativo. Então, mais vezes menos dará a tangente menos. Já no terceiro quadrante, o valor do seno ele é negativo. E o valor do cosseno ele também é negativo. Então, menos vezes menos dará a tangente mais. No quarto quadrante, temos o valor do seno, que ele é negativo, e do cosseno, positivo. Então, mais vezes menos dará menos. Falaremos agora sobre redução de ângulo ao primeiro quadrante, que é o caminho contrário, saindo dos demais quadrantes e chegando ao primeiro. Então temos aqui esse círculo trigonométrico, vamos traçar essas diagonais e vamos estabelecer primeiramente esse arco de ângulo alfa. Neste ponto, queremos reduzir a esse primeiro quadrante. Como nós vamos fazer? Observe que este valor aqui ele é menor que 180 graus e que esse ângulo alfa ele é simétrico neste ponto no segundo quadrante. Então podemos dizer que todo esse valor será 180 menos alfa. E nesse ponto, observem que este ângulo alfa ele é oposto pelo vértice neste ponto aqui. Significa que todo esse valor será o valor de 180 graus mais esse ângulo alfa. E esse ponto? Nesse ponto, observe que este ponto aqui, ele é menor que 360 graus. E observe que esse ângulo alfa, ele é simétrico a este outro ângulo neste quarto quadrante. Significa que o valor desse ângulo de redução será 360 menos o ângulo alfa. Vamos agora praticar. Obtenha a redução ao primeiro quadrante, os valores de, primeiramente nós temos aqui na letra A o cosseno de 120 graus. Observe que 120 graus ele está posicionado mais ou menos neste ponto na circunferência trigonométrica. Sabemos que 120 graus é menor que 180 graus. Isso significa que ele vai estar aqui no segundo quadrante. Assim, o valor de beta será igual a 180 graus menos 120 graus, que dará um valor de 60 graus. Como ele quer saber o cosseno de 120 graus, neste ponto o cosseno ele é positivo. Logo, o valor de beta será mais 60 graus. Agora ele quer saber o seno de 4π sobre 3. Qual é o valor desse ângulo? Será 4 vezes 180 graus dividido por 3. Simplificando 180 graus de 3, teremos que esse ângulo equivale a 240 graus. Logo, ele quer saber qual é o seno de 240 graus. 240 graus está mais ou menos nesse ponto aqui. Vamos observar que 240 graus ele é maior que 180. Ele se encontra no terceiro quadrante. Assim, 240 graus equivale a 180 graus mais o ângulo alfa, que é o ângulo que a gente quer saber. 240 graus menos 180 graus equivale a alfa. Assim, alfa tem o valor de 60 graus. Mas observe que neste ponto aqui, o seno deste ângulo de 240 graus, ele tem um valor negativo. Desta maneira, alfa terá o valor ao primeiro quadrante reduzido de menos 60 graus. Vamos fazer agora mais essa atividade. Reduza ao primeiro quadrante e simplifique, se possível, o cosseno de 330 graus. Então temos aqui esse círculo trigonométrico. 330 graus é mais ou menos aqui nesse ponto no quarto quadrante. Vamos reduzi-lo ao primeiro quadrante. Ele vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui. No primeiro quadrante, o valor de 330 é igual ao valor de 360 graus menos 330 graus, que equivalem a 30 graus, já no primeiro quadrante. Como ele quer saber o cosseno
de 330, no primeiro e no quarto quadrante, seus valores do cosseno são positivos. Desta maneira, dizemos que mais cosseno de 330 graus equivale a mais o cosseno de 30 graus. Isso significa que mais o cosseno de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Positivo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!